Boa tarde a todos. É uma grande alegria ter recebido o convite de vir conversar com vocês sobre a reforma previdenciária. Na verdade, aqui é a realização de um sonho. Quando eu cheguei em Floripa, há 5 anos atrás, eu olhei para esse prédio e falei, um dia eu vou dar palestra aqui. E aqui é um lugar especial que nós estamos aqui com vista para o mar até, né? É uma maravilha, né? Bom, achei interessante o panfleto aqui, de vocês, o material, né? Ricardo Dital, 49 anos de idade, 28 contribuições, irá se aposentar daqui a 21 anos, né? Mais ou menos a minha história, né? Eu vou completar 50 anos no dia 19 de dezembro desse ano. Então eu tenho que torcer para que não seja aprovada antes de 19 de dezembro, né? Eu acho difícil. Bom, deixa eu pegar aqui minha cola. Geralmente eu gosto de dar palestra com lousa, com PowerPoint, né? Mas como nós estamos aqui nesse ambiente aberto, a gente vai ter que improvisar e se virar nos 30. Bom, quando as pessoas perguntam para mim sobre reforma, né? Muita gente que chega, Tanaka, como esse negócio de reforma aí? As perguntas que eu mais ouço, né, é se a gente precisa realmente de uma reforma. E outra, e se aquela famigerada pergunta se existe o famigerado déficit previdenciário, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas antes de falar sobre o déficit, né, fazer uma análise técnica, uma análise partidária da PEC 287, porque às vezes quando a gente vem falar isso, as pessoas falam, você fala isso porque você é petista, porque você é do PSDB, porque você é do PMDB, né? Então, se um dia você assistir o vídeo que eu tenho na internet, já está com 11 mil acessos, faz uns 3 semanas que eu coloquei, já está com 11 mil acessos, né? Começa o vídeo assim, né? Todos os grandes partidos que passaram pelo governo esses anos, vocês sabem, né, já fizeram reformas, já mexeram na Previdência, né? Não no sentido de melhorar, os direitos estão conquistados já há longos tempos, né? Mas no sentido, infelizmente, de diminuir os direitos. Então não é porque é partido A, B ou C que a gente tem que ser a favor ou contra. Acho que a gente tem que colocar o pé no chão, ver quais são os números, ver quais são os argumentos, e em cima disso a gente trabalhar, né? A gente sabe que se a gente não fizer nada, com certeza essa reforma vai passar. Então é responsabilidade da gente discutir isso com a sociedade. Bom, e aí nós temos aí aquela regra, né, que vai ser colocada de 65 anos de idade mínima e 25 anos de contribuição, né? 65 anos, se você pensar bem, fala, mas grande parte dos países a aposentadoria aí são 65 anos. Não grande parte, alguns países são 65 anos, como é o caso do Japão, né? Só que lá na terra dos meus antepassados, a expectativa de vida é 84 anos,6. E aqui é 75 anos, expectativa média de vida, aqui no Brasil, sendo que nós temos alguns municípios brasileiros que a expectativa não chega a 65 anos, infelizmente, né? Então a gente tem que pensar que nós enfrentamos realidades diferentes, não dá para usar o direito comparado quando se quer quando se quer jogar uma idade mínima para você se aposentar, né? Nós, servidores, trabalhadores, quando prestamos concurso, entramos com uma determinada regra a cumprir. E essa regra está sendo mudada durante o longo do tempo. Bom, e também, né, como que vai ser o cálculo? Eu falo assim, muito brevemente, né? Eu tenho aí meia hora para falar, então eu vou falar, o cálculo é aquela história, né? 51% mais 1% por ano de contribuição. Ou seja, se você fez um mínimo de 25 anos de contribuição, 25 anos dá 25%, mais os 51% dá 76%. Legal, tá aqui. Então eu quero me aposentar, aquela aposentadoria que o pessoal está falando na imprensa, aposentadoria integral, né? Aposentadoria integral que estão falando na imprensa, eu tenho que trabalhar
durante 49 anos, né? 49 mais 51 dá 100%. Então você tem que começar a trabalhar aos 16 anos de idade e se aposentar aos 65 anos de idade, sem faltar, sem ter nenhum problema, né? Sem perder o emprego. A gente sabe que o Brasil, com certeza, ele, infelizmente não vive, né, um quadro de emprego pleno, né? Então a pessoa, ela acaba ficando desempregada um período de tempo, e quando chega, infelizmente, aos 50 e poucos anos, é mandado embora e com muita dificuldade consegue recolocação no mercado de trabalho. Como que ela vai fazer para cumprir lá os 49 anos de contribuição para dar aposentadoria integral? A aposentadoria que eles chamam de integral, por quê? Porque na verdade não existe aposentadoria integral. A imprensa insiste, fala, é aposentadoria integral, a pessoa vai ter aposentadoria integral 100%. Mas é 100% do que, gente? É 100% da média, de uma média aritmética de todas as suas contribuições feitas durante toda a sua vida. Então, o trabalhador começou lá com 16 anos, como office boy, auxiliar de escritório, ganhando um salário mínimo. E aí foi melhorando um pouquinho, até ter o salário que ele tem. E ele acha que, pô, se eu estou ganhando 4 mil reais, eu trabalhar por 49 anos, eu vou me aposentar com 4 mil reais. Não. Vai ser feita uma média aritmética de todas as contribuições, e aí sim, o valor daquela média 100%. Então, se a média deu lá 4 mil reais, se ele trabalhou 49 anos, beleza, 4 mil reais, 100%. Se ele trabalhou menos que isso, né, aí aplica esse percentual. Se trabalhou 25 anos, 76% de 4 mil, assim por diante. Né? Então você vê que essa história que estão colocando, ela não é real, né? Essa história de aposentadoria integral. Tá? E, como se não bastasse, no regime próprio de previdência, o regime dos servidores públicos, né, continua, não sei porquê, aquela regra, né, de tempo mínimo de 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Além dos 25 anos de contribuição, 65 anos de idade, tem aquela regra dos 10 e dos 5 anos, no regime próprio. E aí, você tem também o valor, né, o parágrafo 2º do artigo 40, ele trouxe a seguinte legislação, né, os proventos da aposentadoria não poderão ser inferiores ao limite mínimo ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral da Previdência Social. Ou seja, a partir de então, daí você iguala o regime geral ao regime próprio, é uma coisa só muda de nome. Né? Muda de nome, mas a partir de então é uma coisa só, praticamente as mesmas regras, um pouquinho pior que o regime próprio, né? Mas praticamente as mesmas regras do regime geral para o regime próprio. A aposentadoria compulsória também vai alterar as regras, né? O valor, eu fiz os cálculos, o valor vai ser um pouco percentual, porque a pessoa que quando aposenta compulsória e não cumpriu o tempo inteiro de serviço, né, ele é proporcional ao tempo de contribuição de serviço. Então o valor também vai ser um pouco menor também, dessa nova regra. Bom, e pensão por morte. Pensão por morte nós tivemos uma mudança agora há pouco, né? Há 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás mais ou menos, né? Inventaram aquela tabela, porque antes o homem, o cônjuge sobrevivente, ele recebia a pensão por morte vitaliciamente. Agora não. Eu lembro quando saiu aquela tabela da pensão por morte, eu falei para minha esposa, olha, se eu morrer, tu tem 12 anos para passar no concurso de auditor fiscal da Receita. Assim, porque o padrão de vida não vai continuar. Ela tem 30 e poucos anos, só vai ter 12 anos de pensão por morte só. Né? E agora, eu mostrei para ela quais as novas regras, ela falou, você não pode morrer de jeito nenhum. Por que eu não posso morrer? Porque a regra vai ser receber 50% mais 10% por dependente. Então imagina que eu tenho uma esposa e 2 filhos. Então eles vão receber 50% mais
da minha esposa, 10 da minha esposa, 10 do filho, 10 do outro. 80% do quê? Da média aritmética, levando em conta o teto do regime geral. Ah, mas vem cá, é a mesma regra do regime geral? Então sim, é a mesma regra do regime geral para o regime próprio. Tá? Então, porque antes não. Antes não, agora não. Se eu vier a falecer, né, o salário da Unipro por volta de 20 mil reais, a família vai receber, né, até o valor do teto que ultrapassar 70% daquele valor. O teto hoje está R$ 5.531,31, né, o que ultrapassa disso é 70% do valor. Com a nova regra da reforma, não. Né, 50% mais 10% para cada dependente. E aí está recebendo 80%, beleza. O meu filho mais velho completa 21 anos. Ele passa aquele valor 10% para os outros? Não passa. Vai para 70%. Outra filha completa 21 anos, vai para 60%. Né? Mas, Tanaka, se de repente faz aquela conta, porque eu vi, está na Constituição, que a gente não pode receber um benefício inferior ao salário mínimo. Né? Mas e se nesse cálculo, esse 60% sobre a base de cálculo dá um valor inferior ao salário mínimo? Quanto que ele vai receber? Pela nova regra vai receber um valor inferior ao salário mínimo. Então, você já vê, é difícil a pessoa sobreviver, né, com o salário mínimo. Né? Imagina ter que sobreviver com menos de um salário mínimo. E aí o governo fala, não, mas isso aí, as regras só vão ser aplicadas, só vão atingir essas novas regras para quem não tem um benefício. Para quem recebe benefício, elas não vão ser atingidas por essas novas regras. Mais ou menos isso. Né? Por quê? A gente sabe daquela regra do 45-50, né? Vai ter uma regra de transição que a mulher com mais de 45, o homem com mais de 50, né? Mas imagina um casal de idosos, né? O marido e a mulher são aposentados, cada um recebendo R$ 1.000, certo? Estão aposentados, né? Quando, por exemplo, o marido falece, a mulher continua a receber a aposentadoria e recebe a pensão dele de R$ 1.000, né? Continuando aquela renda de R$ 2.000, aquela renda familiar, né? Agora, com a nova regra não vai poder acumular, nem no regime geral, nem no regime próprio, a aposentadoria com a pensão. Ela pode até escolher o maior valor, mas não pode acumular. E a gente sabe, quando o cônjuge falece, não é só o dinheiro, né? A companhia, a pessoa que estava lá, que estava ajudando nas tarefas do lar, né? Que estava ajudando no dia a dia, estava ali até trabalhando para arranjar um pouquinho de dinheiro para completar o orçamento doméstico. Então, é complicado, a gente tem que discutir isso com a sociedade. Bom, então essas são aí as mudanças que eu achei, que eu pensei que são mais interessantes para a gente começar a nossa discussão, né? E aí, respondendo, né, uma das perguntas, se existe o déficit da Previdência Social. Tá até conversando com meu amigo aqui, qual é o nome? Devair falou assim, pô, Tanaka, tem gente que fala que tem déficit, tem gente que fala que não tem déficit. Eu nunca vi nenhum número, queria ver números, né? Olha, Devair, você entra no site da Anfip, anfip.org.br, e lá tem assim diversas publicações técnicas científicas com os números demonstrando os valores, todos esses valores que a gente tem interesse em conhecer, tá? E convido também os colegas aí a assistir o vídeo, esse vídeo que eu falei para vocês. Se você colocar no YouTube, Reforma da Previdência Tanaka, aí vocês já vão ver a minha careta lá, é só clicar, né? E lá eu falo, tem um link no YouTube que remete à página do Anfip, as publicações, todas as publicações que eu citei, né, durante esse vídeo aí. Bom, o que acontece? Quando a gente fala em previdência, gente,
a gente tem que pensar que ela está dentro de um macrosistema, né? O que é Previdência? Está dentro do sistema da Seguridade Social. Então está lá o artigo 194, que é um conjunto integrado, né, de ações, iniciativas do poder público da sociedade. E aí, integrada por quem? Por 3 pessoinhas. A Previdência Social é uma delas, a Saúde é outra, e a Assistência Social é outra pessoa. São 3 espécies de Seguridade Social. Então eu falei a palavra Seguridade Social, eu estou a falar dessas 3 palavras ao mesmo tempo: Previdência, Saúde e Assistência Social. O próprio Constituinte, preocupado em proteger a Previdência e sabendo que de repente, eventualmente, a Previdência poderia estar deficitária, ele inseriu a Previdência dentro desse macrosistema de Seguridade Social. E aí, quando eu pego os números lá da Anfip, ali, os números que o próprio governo tem, que está lá disponível para vocês, da Previdência na zona urbana, da Previdência Urbana, tudo que você arrecada e tudo que é pago de benefícios, ela é superavitária. Se eu falar só de Previdência, tudo que é arrecadado de contribuições previdenciárias, tudo que é pago na Previdência Urbana, ela é superavitária. Ela entra em déficit, entre aspas, tá? Esse déficit estou falando entre aspas, tá? Quando eu pego tudo que é arrecadado de contribuição na zona rural e é gasto em benefício da zona rural. O governo colocou na PEC também a contribuição sobre, não mais sobre a comercialização dos produtos rurais, mas a contribuição sobre o salário dos segurados especiais, né? Esses são da zona rural, segurados especiais, produtores rurais, pessoas físicas. Então ele dá esse desequilíbrio. Mas eu falei para vocês, a gente não pode olhar apenas sobre o aspecto, sobre o valor que entra de contribuição previdenciária e do valor que sai. Você tem que olhar no global, na Seguridade Social. Porque contribuições sociais não são somente contribuição da Previdência, contribuição sobre a folha. Você tem COFINS, PIS, PASER, contribuições sociais sobre o lucro líquido, você tem as loterias, né, concursos prognósticos, você tem as importações, você tem então uma série de contribuições sociais que entram no sistema de seguridade para bancar essas três pessoinhas, essas 3 espécies de seguridade, previdência, saúde e assistência social. E aí, só para você ter uma ideia, em 2015, contribuições sociais foram arrecadadas 694 bilhões de contribuições sociais, né? Contribuições sobre a folha, PIS, PASEC, COFINS e tudo mais. 694. E as despesas com previdência, mais saúde, mais seguridade, mais assistência social, somaram 683 bilhões. Eu falei, peraí, Tanaka, você está fazendo a conta errada. Teve receita de 694, despesa de 683, sim. Então teve superávit. Isso foi em 2015. 2016 também está apontando superávit, eles não fecharam o balanço ainda. E todos os anos, se você pegar as publicações do Anfip, todos os anos aqui passados, eles fecham com superávit maior, porque em 2015 nós tivemos aí uma grande parte das empresas sendo desoneradas, sofrendo a desoneração da folha de pagamento, né? Mas a Seguridade Social, ela fecha com sucessivos superávites, isso está comprovado. Por isso que vem aquela briga, né? Vem lá o governo falar, existe o déficit da Previdência. Mas espera aí, o que o governo não explica é que a Previdência está inserida no macrosistema. Isso o Constituinte já previa isso, né? E nesse macrosistema de Seguridade Social não existe déficit, há superávit ainda. Como se não bastasse, né? Só vai fazer assim, vamos remeter um pouco na história, mas uma história não tão distante, né? A gente sabe que quando o governo precisa de dinheiro, o governo está precisando de grana. Sabe que o governo está precisando de grana? Onde que ele vai olhar? Ele vai olhar um monte de lugares onde que ele pode tirar a grana. E sempre foi assim, ele olhava para a Previdência e falava, poxa vida, olha quanto dinheiro tem aqui.
né? Só para você ter uma ideia, acho que a maioria deve saber, a construção de Angra, a usina de Angra, foi financiada pela Previdência, dinheiro de contribuição previdenciária do trabalhador. Itaipu também, a ponte Rio-Niterói também. Pasmem, Brasília foi financiada por dinheiro de contribuição previdenciária, né? Ah, tudo bem, eles emprestaram, depois retornou? Não retornou, não se retornou ao sistema previdenciário, está lá na conta do gelo. Continua lá em Brasília, literalmente continua em Brasília lá, né? Está lá, né? Então vocês veem que já fizeram com a Previdência, né? O governo quer captar dinheiro, e aí ele capta da Previdência, né? A própria formação do regime geral, né? Com Getúlio Vargas, Caixa da Aposentadoria e Pensão, Getúlio Vargas olhou lá para aquele dinheiro e falou, não, isso aqui tem que ser público, tem que vir para as mãos do governo. Então não é de hoje que o governo olha para a Previdência e enxerga o cifrão, né? Então é mais fácil, o quê? É mais fácil eu pegar esse dinheiro que eu estou precisando, pegar da Previdência, do que mexer no bolso das pessoas com grandes fortunas, por exemplo, né? Acho que a maioria de vocês conhece, já estudaram para concurso. Existe na Constituição um imposto chamado Imposto sobre Grandes Fortunas, não é verdade? Só existe escrito na Constituição. Ninguém até hoje pagou esse imposto no Brasil. Por quê? Porque não foi regulamentado. É só fazer uma lei complementar, né? Mas parece que é mais fácil fazer aprovar uma emenda constitucional, que provavelmente é muito mais difícil, 2 turnos, 3 turnos e tudo mais, né? Do que fazer uma lei complementar. Mas há interesse dos nossos políticos aprovar imposto sobre grande fortuna, né? Claro que não, a gente sabe, a gente vê todo dia na televisão, as pessoas que estão ali no poder, não estou falando todas, mas grande parte delas, elas são financiadas por pessoas que têm grandes fortunas. Então não há interesse nenhum de criar-se imposto sobre grandes fortunas. Né? Só por curiosidade, né? Você que tem seu carro, sua moto, sabe que tem que pagar todo ano aquele tal de IPVA, não é verdade? Né? E aí o rico que chega aqui na beira-mar de helicóptero, que é o IPVA, que é IPVA, Imposto sobre Veículos Automotores. Então carro, motinho, helicóptero, iate, todos são veículos automotores, né? E o rico que chega aí na beira-mar de helicóptero, que passa aqui na nossa Bahia com o seu iate, que são veículos automotores, pagam IPVA? Não pagam, né? Não há cobrança de imposto de veículos automotores sobre jatos, sobre aviões, helicópteros, iate. E aí a gente percebe que quem paga imposto aqui nesse país são os pobres. Pobre que paga imposto. E quanto mais pobre você é, mais você paga imposto. Ah, caraca. Mas eu sou pobre, eu não pago imposto nenhum, eu sou isento. Né? Tudo bem, tu não paga imposto de renda. Mas foi feita uma pesquisa que as famílias que ganham até 2 salários mínimos podem comprometer até 40% do seu orçamento em impostos. São aqueles impostos que a gente conhece como imposto indireto. Então, o nosso sistema tributário no país, ele é altamente regressivo, ele é altamente perverso, porque ele tributa o consumo, ao invés de tributar o patrimônio. Se você for aos Estados Unidos, grande parte dos países da Europa, eles privilegiam o quê? A tributação sobre o patrimônio. Aqui não, aqui é sobre consumo. O mesmo imposto que um bilionário paga quando compra um pãozinho na padaria é o mesmo imposto que o miserável paga quando compra um pãozinho na padaria. Só que o miserável é que ele é muito caro para ele. Né? E ele compromete grande parte do seu dinheiro, do seu salário, pagando esses tributos indiretos. Né? Então, gente, está aí imposto sobre grandes fortunas que poderiam ser instituído, diversos tributos que estão previstos na nossa Constituição, até mesmo o PVA, né, sobre jatos, sobre helicópteros, né, que poderia ser instituído, né, e tributar realmente o patrimônio em detrimento do consumo. E infelizmente então, a gente vê através dessas histórias. Outra coisa, convido vocês também a acessar
a nossa página do Sindicato Nacional, se você colocar no Google Imposto Justo, e assinar ao Imposto Justo, né, que fala sobre isso que eu estou falando para você, Imposto sobre Grande Fortuna, IPVA e tudo mais. Tá? Bom, e aí, outra coisa que eu queria falar é sobre a desoneração da folha de pagamento. Né? Eu lembro que em 2010 eu escrevi um artigo que tá lá eu falo lá no YouTube, depois se quiser dar uma olhadinha lá, já sendo contra, já prevendo que haveria desoneração, e ela ocorreu. Né? Então, para quem não sabe o que é desoneração, quando a pessoa, um empregado, por exemplo, a empresa paga do bolso dela 20% sobre o salário, que é a parte patronal. Né? Então, muitas empresas foram desoneradas da folha de pagamento. Olha, não precisa pagar esses 20%, você vai pagar um valorzinho lá, pequenininho, 1% sobre o seu faturamento bruto. Então, o que acontece? Você despencou a queda da arrecadação previdenciária. Né? Despenca a queda da arrecadação, o governo fala, aumentou o déficit da Previdência, mas não fala que considera a desoneração. Né? Só para ter uma ideia, em 2015, dentre as desonerações, são diversas desonerações que existem, não é só a desoneração sobre a folha, diversas renúncias fiscais. Em 2015 nós tivemos aí, segundo a Receita, 267 bilhões de renúncias fiscais. Né? Mas a empresa, é importante essa desoneração, porque a empresa, quando não paga aquele valor da patronal de 20% sobre a folha de salário, ela vai poder contratar mais, vai gerar emprego, o Brasil vai ficar rico. Gente, gerou emprego, gente. Pelo contrário, nós estamos aí numa crise de desemprego. A gente sabe que não ia gerar emprego, isso aí, estudando direito comparado, sabe que outros países já tentaram fazer isso, não gerou emprego. Muito pelo contrário. O empresário, o que ele faz quando tem que pagar menos tributo? Ele vai embolsar. Isso não é pecado, isso. Nós vivemos no mundo capitalista. Vai embolsar, vai pagar as dívidas que ele tem, sei lá, ele não vai contratar mais um só porque ele não tem a desoneração. Vou contratar mais um, mais dois, mais três, porque não tem que pagar a contribuição de 20%. Ele vai embolsar, e foi isso que aconteceu. Né? Você concentra, então, cada vez mais a renda na mão de poucos também. Né? E outra coisa, existe um trem chamado DRU, Desvinculações das Receitas da União. O que acontece? O que é esse trem, Desvinculação das Receitas da União, essa DRU? Sabe aquele dinheirão que vai lá para a Seguridade Social, de diversas contribuições sociais, tirando a contribuição previdenciária? Vai um monte de dinheiro, COFINS, PIS. O governo, até 2016, podia tirar 20% das contribuições sociais e usar para o que ele quiser. Não contente com isso, em dezembro, aumentou esse percentual para 30%. Então, 30% que é arrecadado de contribuição social, que tem que ir para a saúde, tem que ir para a previdência, para a assistência social, aquilo é desvinculado, tirado para quê? Para pagar superávit primário, para pagar a dívida interna, falando português bem claro, para pagar grandes empreiteiros, para pagar grande capital. Né? Como se no país a gente vivesse aí a saúde, vivesse em plena saúde, não tivesse gente morrendo no corredor do hospital, não tivesse gente com câncer esperando na fila durante anos para ser atendido. Né? Como se tivesse tudo tranquilo no país. Vamos tirar 30% para pagar a nossa dívida interna. Né? E é mais fácil agora apertar a população impondo essa reforma previdenciária do que abrir mão da DRU, do que instituir imposto sobre grande fortuna e tudo assim por diante, do que mexer no bolso dos poderosos aí. Né? Então é o que eu trago de reflexão para a gente. Então, gente, uma última reflexão, né? A quem interessa, a quem você acha que interessa a reforma previdenciária? Dentre outras coisas, uma coisa que me chamou muita atenção nesse projeto de emenda constitucional foi o seguinte, está aqui no artigo 15 aqui da emenda, né? A União, os Estados, DF e municípios deverão adequar os regimes de previdências
os servidores titulares de cargo efetivo disposto no parágrafo 14 da Constituição por prazo de 2 anos. Então, tem prazo de 2 anos para adequar um trem. Que trem que é esse que ele tem que adequar em 2 anos? Vamos lá ver o que diz o parágrafo 14. A União, Estado, DF, município que mantiver regime de previdência de que trata esse artigo, fixará um limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social, para o valor das aposentadorias e pensões, instituirão regime de previdência complementar para os seus respectivos servidores titulares do cargo efetivo. Beleza. Então a gente reduz um monte de direito e coloca também uma obrigatoriedade de todos os estados, todos os municípios instituir regime de previdência complementar. Tudo bem, Tanaka, mas o regime de previdência complementar a gente sabe que é previdência fechada, né, o dinheiro vai para a União, um empréstimo, né, um regime de previdência privada que vai para a União. E aí que me espantou, parágrafo 15, o regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 será instituído por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo e oferecerá aos participantes planos e benefícios somente na modalidade de contribuição definida, observando o disposto do artigo 202. O que ele quis dizer aí? É o seguinte, ele tirou a obrigatoriedade de que essas empresas de previdência sejam fechadas. Traduzindo isso, um município, o Estado de Santa Catarina, qualquer ente público, pode contratar plano de previdência aberta para os seus servidores, né? Que vai abençoar, né, os grandes conglomerados financeiros. Então, quantos municípios nós temos? Mais de 5.000 municípios. Para as contas aí, né, tem localidades que os maiores empregadores são os municípios. Eu sei que só no estado de São Paulo, conversando com o pessoal de São Paulo, eles têm 1.200.000 pessoas na folha de pagamento ali. Mas, bem mais que a população em Florianópolis, estado de São Paulo, servidores públicos, né? Então, você vê, ele abriu a possibilidade de ser criada do dinheiro dos servidores, né, previdência complementar, ser direcionado para empresas privadas de previdência social, né? Então, a quem será, né, que interessa essa reforma? São coisas que, lógico, não sou o rei da verdade, mas a gente tem que trazer para a gente ter aqui uma reflexão sobre esses problemas. Não é só o que, infelizmente, aqui a imprensa diz. A imprensa só mostra um lado da moeda. Eu acho que é importante a gente conhecer também o outro lado da moeda, tá? A gente sabe que a previdência, o regime geral, principalmente, né, a previdência social, em muitos e muitos municípios, eles que giram a economia local, né? O que eles querem não é trasladar esse dinheiro para os grandes conglomerados financeiros aí, né? Centralizar cada vez mais o dinheiro na mão de poucos, né? E a previdência pública é um dos maiores, se não o maior distribuidor, né? Distribuidor, entre aspas, né, de riqueza desse país, né? Tem lugares que é dinheiro do aposentado, e sabe que é dinheiro do aposentado não fica concentrado na mão de poucos, não, pelo contrário, vai para o mercadinho, para o mercado, né, literalmente dito, né, vai para o mercado da cidade e faz gerar a economia local de muitos e muitos municípios que nós temos por aí, né, e estão querendo acabar aí com a nossa previdência, tá? Então, acho que nós temos que levar essa reflexão para a sociedade, a gente tem que lutar. Se a gente não fizer nada, com certeza vão passar o trator em cima da gente, né? Esses direitos que foram tão duramente conquistados durante tanto tempo, né? E eu acho que a gente tem que levar isso para a sociedade. Eu queria então finalizar agradecendo a presença de vocês, agradecendo o convite de todos, né? Fiquei feliz de receber esse convite e convidá-los a assistir aos meus vídeos, tá? Eu tenho um canal do YouTube, só fazer um parênteses aqui, né? Eu tenho um canal no YouTube que já está com 3 milhões de acessos. É um canal para concurso público. A gente grava aulas de concurso público gratuitamente para toda a sociedade, querendo socializar, democratizar o ensino de concurso público no país.
Então eu dou aula de Direito Previdenciário, tenho um curso completo de Direito Previdenciário. Sei que muitos de vocês têm parente, né, gente que está estudando para concurso, gente que está estudando para concurso, né, dou aula de Direito Previdenciário, dou aula de Direito Administrativo, estou gravando as aulas de Direito Administrativo, mas lá nós temos curso completo de Direito Constitucional, Matemática, nós estamos começando a gravar, Português, né, para socializar mesmo, né, conhecimento de concurso público para todas as pessoas, principalmente aquelas pessoas que não têm condições de frequentar o curso preparatório. Tá? Então, quero agradecer, desejar uma boa tarde. Obrigado. Pergunta? Não sei se tem tempo para pergunta. Não é uma pergunta, é só uma coisa. Você quer?